Oi, eu sou Amanda de Alcântara. Estou iniciando hoje um programa chamado Mais Vida e Comportamento. Um programa para a gente debater, para a gente conversar, para a gente ampliar aí a sua visão sobre comportamento, sobre saúde emocional, saúde física. E hoje eu estou aqui com a Lígia Miller, que é coach em emagrecimento, que é da parte profissional, que trabalha com a estética, né? A estética aí da mulherada. E a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre a importância da estética, a importância do emagrecimento. E eu quero ver com você, Lídia, né? Como é que tudo isso começou? Por que você foi para a área de coaching de emagrecimento? Fala um pouquinho pra gente sobre o seu programa de emagrecimento, sobre tudo que você tem aí. Olá, boa noite. Eu sou Lígia Miller, como a Amanda disse. Eu sou da área da estética, porque eu tenho a formação em esteticista, mas eu sou Master Coach, me formei nessa área porque sempre foi uma questão muito difícil na minha vida, muito desafiadora. Eu não gosto da palavra difícil. Tudo que é difícil, você já cria um obstáculo mental, é muito difícil. Então, o desafiador te impulsiona a romper este desafio, tá? Então, vamos começar. Então, muito desafiador na minha vida. Então, sempre tive problema com obesidade. E teve um momento que deu um start na minha vida. Eu tomava muitos remédios, eu fazia de tudo para emagrecer, só que nada era definitivo. Acabava que sempre voltando a engordar. Uhum. E o que acontecia quando eu voltava a engordar era porque a minha essência não estava curada. Porque muitos querem ter o corpo emagrecido, mas não querem fazer o que precisa ser feito para ter o corpo emagrecido. Mas não fazem porque a sua essência, o seu ser, entendi, a sua identidade não é uma identidade de uma pessoa magra. Entendi. Porque isso muda de pessoa para pessoa. Metabolismo, eu não vou entrar nessa questão porque não é a minha área. Uhum. A minha área é mais comportamental. E como eu entrei nessa área porque eu entendi que eu precisava mudar. E teve um dia eu estava em casa e fui falar com Deus, que eu falo muito com Deus. Falei, o que está acontecendo? Por que eu não consigo emagrecer? Eu preciso mudar a minha mentalidade. A minha mentalidade é uma mentalidade de uma pessoa gorda, de uma pessoa que só pensa em coisas. Por exemplo, estava com fome. Se você fechar o olho agora e você está com fome, o que vem na sua cabeça? Nossa, vem um lanche enorme, né? Pra mim, vinha o McDonald's, era a primeira coisa. Pensei a mesma coisa, o McDonald's. O McDonald's era a primeira coisa que vinha. Aí eu pensei, nossa, eu preciso mudar, é isso. Entendi. Porque quando eu estou com fome, vai vir a memórias de alimentos que, de repente, não vão contribuir com a minha vida saudável. Porque não é uma questão de estética, é uma questão de saúde. Não é só estética, né? Porque mulher se preocupa sim com isso. Mas é uma questão também de saúde. Então eu fui entrar nessa área. Falei, não, eu preciso mudar a minha mentalidade. Mindset, mudança de mentalidade. E aí eu fui estudando, e tudo que eu fui estudando, eu fui aplicando em mim. Nisso que eu fui aplicando em mim, muitas mulheres começaram a ver o meu emagrecimento e perguntavam, o que está acontecendo? O que você está fazendo? Nunca parei de treinar. Sempre treinei. Isso é uma coisa muito importante, conciliar a questão da mudança do pensamento, né, do pensar, esses clichês que a gente vê muito, né, é o pensar magro para comer magro e ficar magro. Mas quando a gente lê, Lígia, eu já vi em alguns lugares, posts, algumas coisas assim, não é tão simples. Né? Porque se for falar só pensar magro, se você me falar agora, Amanda, pense magro, eu não vou conseguir pensar magro agora, porque está em mim literalmente uma gordura que não me permite pensar magro. A sua mente já te leva. A minha mente já leva. Se eu pensar agora, pense leve, Amanda, pense numa sopa. Eu vou pensar num barril de sopa. Eu não vou pensar em comer uma sopa, fitness, etc. e tal. Quando as pessoas chegam até você, Lídia, pensando, né, nessa questão, que elas vão até você do pensar magro, de fazer a mudança, né? A gente, não sei se pode falar chave? Pode fazer essa mudança, esse gatilho. As pessoas também estão num sofrimento
psíquico e emocional, né? Que é disso que a gente vai abordar nesses programas, né? Falar da importância do emocional, da importância de você conciliar a sua vida psicológica, emocional, juntamente com este corpo do qual você faz parte. Então, pensando nisso, quantas pessoas vão até você e só dizem assim pra você, Lígia, eu quero emagrecer? Então, algo imediato, né? É algo imediato, como isso. se fosse instantâneo. Eu quero tomar um negócio e... Tomar um shake, todas as noites eu não vou comer, vou tomar shake. Igual eu fiz durante anos. Eu tomava uma pílula, essa pílula era inibidor de apetite, mexia com todo o sistema nervoso central, mas enfim. E eu emagrecia. Só que quando eu parava de tomar esse remédio, toda a descompensação vinha um dobro. Então, o peso era armazenado em dobro. Entendi. E o que acontece? Por que isso é tão difícil? Porque nós temos no nosso cérebro, nós temos o lado racional e o lado emocional. Então, todo mundo, num contexto geral, graças à internet, graças a tudo que temos de acesso, as pessoas sabem o que é ser saudável. As pessoas sabem do básico, claro, isso não substitui o nutricionista. Sim. Inclusive, eu passo com um nutricionista, não substitui. Mas, de uma forma racional, sabe que entre, vamos supor, comer uma banana e comer um churros, o que vai te trazer mais saúde? Mas é mais atraente o churros pelo doce... Porque gera dopamina. Libera dopamina no seu cérebro. E por que não fazem? Porque o emocional não está ligado junto com o cognitivo. Então se fala muito, porque você tem que ter certeza, ter firmeza, mas se o seu emocional não estiver ligado, você não vai conseguir fluir. Por exemplo, você vai no centro da cidade, está tendo uma promoção daquela bolsa que você queria. Aquela bolsa maravilhosa. E para as casadas que compartilham conto com o marido, chega lá e fala assim, não, eu vou comprar, eu vou dar um jeito, eu vou comprar. Chega lá, na emoção, vai lá e compra, mas nem precisava tanto da bolsa assim, ok? Tava em promoção. Tava em promoção, afinal. Sim, nossa, desconto de R$15. Por favor. R$14,99. Então, preciso comprar. Chega lá na frente do marido... O emocional vai justificar para o racional. Não que o marido seja racional, mas o seu emocional justifica aquilo que o seu racional não conseguiu fazer. Entendeu? Então, os dois têm que andar juntos. Então, marido, é o seguinte, olha, eu comprei esta bolsa porque veja só como ela é importante, como que eu vou usar, o preço. Então, tá racionalizando uma compra que foi feita na emoção. Sim. Então, a comida é da mesma forma. Mas eu preciso comer esses churros, porque eu não sei quando que eu vou vir na praça aqui da Santa Terezinha. Eu não tenho costume de vir muito aqui e vende esses churros maravilhosos. Eu mereço. Então, quando é que eu vou vir? Então você está tentando, de uma forma racional, justificar o que a sua emoção fez. Você precisa alinhar as duas, a parte emocional e a parte cognitiva. Ô Lígia, nesse momento em que a pessoa tem esse tipo de comportamento, eu posso falar que isso é uma manipulação ou autossabotagem? Alguma dessas duas palavras se encaixa ou não? Sim, nós falamos muito sobre os sabotadores, né? Sabotadores entendi. do emagrecimento. Existem vários sabotadores. Para cada pessoa, a pergunta não é quem tem, e sim quais são, porque todos temos. Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Lígia, especifica um pouquinho mais para mim esse despertar que você tem. Durante quanto tempo você ficou mais ou menos trabalhando na parte de estética, que aí você foi percebendo a necessidade de fazer algo mais? Porque o trabalho do coaching, ele vem muito ligado a uma missão, né? A gente faz coaching, a gente faz, né, todo um processo de missão, razão, etc. e tal. Quando que você percebeu, assim, para você migrar da área de estética para ir para o Master Coaching? Acontece que chegava na minha sala, onde eu atendia, mulheres lindas, mulheres maravilhosas, perfeitas. E ali elas se olhavam no espelho e elas não se enxergavam da mesma forma que eu as enxergava.
Então, houve uma necessidade, não é possível, essa mulher, ela tá com algum problema mais sério. Entendi. Então, elas queriam que deitar na maca e que acontecesse um milagre. E estética é muito bom, mas estética não faz milagre, é um trabalho em conjunto com toda uma vida sistêmica. Entendi. Então, eu fui estudar melhor o porquê que essa mulher, ela não se sentia bonita, não se achava bonita, e tinha essa necessidade, e o que ela fazia também por trás, né? Porque ali na minha frente era tudo saudável, tudo maravilhoso. Mas o que ela fazia em casa, quantas cervejas ela tomava, quantos pães ela comia, para chegar lá, receber aquele carinho da estética. E em casa colocava tudo a perder. Entendi. Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, a gente vai para um rápido intervalo e logo a gente volta dando um pouco mais, falando sobre esse assunto. Estamos de volta no programa Mais Vida e Comportamento, falando hoje sobre emagrecimento feminino com a Master Coach Lígia Miller. A gente estava aqui falando um pouquinho sobre a dificuldade das mulheres e por que você chegou a ir para essa área de Master Coach, sendo você de formação da área da estética, né, Lígia? E você estava falando, nós começamos a falar um pouco por que você foi para esta área, por que você encontrou a necessidade, porque o coach ele tem muito isso, né, de fazer algo que era uma dificuldade, algo a ser vencido ou desafiado. Eu acredito que o coaching ele é muito desafiado o tempo todo, né, Lígia? Então, você começou a falar um pouco sobre isso, de como as mulheres chegavam até você, então fazia todo o procedimento estético, mas aí em casa elas faziam tudo diferente. E é isso mesmo? É, mais ou menos isso. Algumas não, né? Sim. Nós temos, eu tinha clientes de todo tipo, mas o que mais me fez ir para esta área é identificar o porquê que esta mulher, sabendo o que tem que fazer, sabendo como fazer e não fazia. O que a impedia? Entendi. E onde que está a raiz disso? E é começar de mim mesma, porque sendo uma profissional da área, eu sabia muito bem o que fazer, eu tinha um conhecimento, mas eu não conseguia. Então havia uma baixa autoestima muito grande, porque a gordura ela pode ser vários tipos, proteção, ela pode ser grupo de pertencimento, existem várias coisas que a gordura representa. Então eu quis entender melhor, para quê? Para que a minha mente mudasse, porque mudando a minha mentalidade, eu consigo fazer a mudança em tudo que eu quero, é uma mudança de mindset. Entendi, mas a gente precisa observar isso, né, Lígia, porque a gente pensa, a pessoa tem uma história de vida, né? Então, a pessoa quando chega até o Master Coaching, ela tem todas as crenças, né, distorcidas, as crenças limitantes, tantas crenças, e assim, por que é difícil emagrecer? Vamos lá, vamos sintetizar um pouco. Primeiro que vai te tirar da zona de conforto, ok? Então, você vai ter que trazer para fora a sua melhor versão nessa área de saúde. Entendi. Então, hábitos. Se está acostumado a comer chocolate todos os dias ou doce todos os dias, o seu cérebro está acostumado com o nível de dopamina que esse alimento produz. Então, você reduzindo isso, você vai ter um desconforto, é uma crise de abstinência mesmo. Então, é sair da zona de conforto. Lígia, vamos pensar aqui um pouco sobre essas dificuldades. Por que as pessoas têm um pouco de dificuldade? Na verdade, não é um pouco, é muita, né? As pessoas têm muita dificuldade em emagrecer. Não é fácil, né? São muitos estímulos que ficam apitando na gente, né? É em TV, é na rua, todas essas propagandas, eu acho que isso estimula um pouco. Então, fala um pouquinho pra gente, por que é tão difícil emagrecer? Olha, eu acredito que são vários fatores, não existe um só, são vários. Mas um deles é, primeiro, que você vai ter que sair da zona de conforto. Então, escolher alimentos que vão te trazer mais saúde, que vão te proporcionar o emagrecimento. Porque eu te digo que o emagrecimento é apenas a cereja do bolo. Entendi. É apenas um resultado. O emagrecimento, ele não é em si o único propósito. Aliás, você vai emagrecer porque você está fazendo coisas, porque você é uma pessoa saudável. Entendi. Entende? Então, ele é apenas a cerejinha do bolo, é o emagrecimento. Um deles é sair da zona de conforto. A segunda coisa, de repente, pode ser convívio social.
Então você convive no meio de pessoas que te chamam pra quê? Pra comer pizza. Vamos lá, vamos comer. Ai, o que nós vamos fazer hoje? Ah, a noite do pastel. Tudo é comemoração, né? Tudo é motivo pra comer. O brasileiro em si gera muita comida. E comida comunica. A mesa comunica. Estar sentado com pessoas é muito bom, muito gostoso. Então, de repente, o ciclo que você convive é um ciclo de pessoas que não pensam nesse assunto. Ou até pensam, mas ali na hora esquece desse assunto e vão mandar ver o que vai ser hoje, por exemplo. Então, pode ser. Então, é pertencimento. Ah, entendi. Entendeu? Então, é um dos fatores. Ok? Entendi. Outro fator, a vida é muito corrida. Ai, a vida é corrida, então vamos desembalar, porque descascar dá trabalho. Né? Sim. Dá trabalho, vírgula, porque se você for colocar lá no fim, quando você for mais velho, se colocar na ponta do lápis, você for fazer custo-benefício, vai sair muito mais caro o desembalar. Mas é que ninguém pensa no futuro, né, Lígia? A gente tá vivendo uma sociedade imediatista. É tudo pra já, é tudo pra ontem. É o prazer que se tem de comer agora. Eu quero comer agora, é o churros. Isso. Não, eu mereço um churros, eu mereço um McDonald's. É a mesma coisa num processo de quem bebe ou de quem tem algum outro vício. Não, mas e agora? É uma compensação. A gente pode falar que é isso? É um dos sabotadores. Um dos sabotadores é a compensação. Uma vez eu estava na praia com uma amiga e ela viu a barraca de churros e nós estávamos de férias. E aí ela falou assim, eu mereço. Ela olhou pra mim, dá licença, com licença, eu mereço aquele churros. Eu saí correndo, eu segurei no braço dela, falei, respira fundo. Espera um pouquinho. Coitada da minha. Não, Amanda, tá vendo? Eu falei assim, você merece ter saúde, você merece colocar um biquíni amanhã mais leve, se sentindo mais plena, você merece uma água de coco que vai te hidratar, que não vai te inchar, é isso que você merece, porque você trabalhou tanto o ano todo e você merece ter toda a saúde disponível para sua vida. E ela? Ah, vamos na água de coco. Isso não conseguiu, mas não foi tão estimulante para ela. O estímulo porque aqui, né? Quais os gatilhos? Existem gatilhos emocionais, então, que faz com que a pessoa tenha esse bloqueio, essa dificuldade em emagrecer, ou não? Sim, tem. Na verdade, o que nós não chamamos de gatilho, nós chamamos de sabotadores, tá? Então, por exemplo... São as crenças que limitam o processo? São crenças limitantes. De emagrecimento, exatamente. Tá? Por exemplo, você foi criada com uma mãe que odeia cozinhar. Odeia cozinhar. Então, a sua realidade de infância sempre foi desempacotar. Porque, porque dá muito trabalho, vou lavar a panela de novo. Então, isso foi crescendo com isso. E alguém falar pra você que você vai ter que comer comida de verdade, vai falar, não. E aí você lembra, você traz na sua memória aquela fala da mãe. Chega até vir paladar, né? Isso. O olfato, tudo mexe. Os sentidos ficam também todos aguçados. Assim como também, sabe aquela comidinha de vó? Sim. Quem teve vó que cozinha muito bem? Se você fechar agora o olho, aonde você estiver, você lembrar da comidinha da sua avó, você vai sentir o gosto da comidinha da sua avó na sua boca. Verdade. Porque a comida ela é uma memória afetiva. Hoje, por exemplo, eu fiz uma carne moída da vovó, que a minha avó fazia essa carne moída, para trazer essa memória afetiva. Então, comida comunica tanto quanto coisa ruim, como coisa boa. Mas na maioria das vezes, ela comunica coisas boas. Agora, a qualidade dessa comida é o que há. E aí, o que é o meu trabalho? Eu não trabalho prescrevendo comida, alimentos. Isso é o trabalho do nutricionista. Entendi. Eu trabalho essa questão de entender, por que para você é tão difícil fazer uma atividade física? O que representa para você fazer uma atividade física? Por que para você é tão difícil descascar? O que o descascar para você representa? Nossa, então é um trabalho que você vai bem a fundo, que a pessoa a pessoa precisa ter interesse nisso, né? Dedicação, tem que ser algo porque assim, não é fácil as quebras de crenças. Mas é possível. Né? E vai surgir no meio do caminho algumas oportunidades da pessoa que está no processo de coaching de emagrecimento, né? O seu coach. Vai aparecer uma escorregada. Total. Vai, né? Total. Porque é bem aquela coisa, né? Parece que quando você decide fazer alguma coisa,
tudo vai vindo, né? Eu tô fazendo regime. Aí parece o carro dos churros passando na sua porta. Não vou mais comer churros. Aí vem o caminhão dos churros. Então, aí eu trabalho a mudança do foco. Entendi. Não pense no elefante cor-de-rosa. Não pensa no elefante cor-de-rosa. Já pensei. É o que vem. Então, então, essa questão de não pense no churros, não pense no... Não existe isso no coaching. Entendi. Não existe no coaching, nós vamos mudar o foco. É mudando esse foco, mudando essa atenção, que vai mudando essa mentalidade, esse mindset. Entendi. Então a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com a Lígia Miller, Master Coach de emagrecimento. Até já. Estamos de volta com o programa Mais Vida e Comportamento aqui na rádio JSV com a Master Coaching Lígia Miller. A gente estava falando sobre as dificuldades, sobre como que a gente faz uma mudança mental, né, comportamental, algo que concilie a mente com o corpo, que não é fácil. Né? Quando entra a emoção, quando entra o lado psicológico adoecido, nem sempre é fácil você conciliar este corpo, você morar neste corpo que a sua mente diz que não faz parte disso. Conciliar tudo isso num processo de emagrecimento, acredito eu, né, por atender tantas pessoas também que têm problemas até de despersonalização mesmo, porque é aquilo que a gente estava conversando aqui agora há pouco. A mídia hoje, a nossa sociedade, ele coloca um padrão de emagrecimento, um padrão de corpo perfeito e de uma estética que a gente não vai conseguir atingir. Isso gera muita frustração, muita depressão, bulimia, anorexia, uma série de transtornos mentais e psicológicos. Lígia, fala um pouquinho mais pra gente sobre os sabotadores do emagrecimento, porque você tá falando, eu tô aqui pensando, eu já quis várias vezes também emagrecer, fiquei uma semana fazendo até aquela Pierre Ducan, que é a primeira semana que ele faz só da proteína, eu consegui perder medidas e consegui emagrecer, comendo só proteína. Mas quando eu voltei pro carboidrato, meu Deus, a pessoa comeu um caminhão de batata. Não havia carboidrato possível nesse Taubaté que saciasse. Por quê? A serotonina, o açúcar, né, o carboidrato, ele gera uma saciedade. Lígia, fala pra gente, por que... quais os sabotadores maiores que você encontra no percorrer do coaching que sabotam, né? Que dificultam um pouco esse processo? Então, como eu já havia dito anteriormente, os sabotadores, eles existem em todas as pessoas. A diferença é saber quais são os que mais atuam naquela pessoa. Então, por isso tem um teste específico para os sabotadores, para identificar os sabotadores. Mas um deles, por exemplo, nós temos aqui o crítico interno. O que é esse sabotador? Por exemplo, olha, o crítico é o principal sabotador no processo. Eu vou ler aqui que eu trouxe esse documento, que é muito legal. Veja só, a pessoa tende a ser muito crítica, de maior ou menor intensidade, porém está presente em cada segundo. Leva a pessoa a encontrar defeitos em si mesma em todo o tempo. Então a pessoa não foca nas suas qualidades, só nos seus defeitos, nela e nos outros, nas situações, ou seja, absolutamente em tudo. Ele gera a maior parte das ansiedades, do estresse, aquela pessoa que passa muita raiva, é porque tem um sabotador crítico interno muito alto, decepções, vergonhas e culpas, porque a culpa, a responsabilidade é uma coisa, culpa é outra. A culpa te leva para baixo, a culpa te deixa caído, a culpa não te deixa mover para onde você quer ir. E como que ele atua? Ele atua através de falhas do passado e erros atuais. Concentra-se no que está errado e nas circunstâncias erradas e nunca no que deu certo. Sabe aquele foco no legal? Ah, não, mas teve esse ponto e este ponto aí fica malhando aquele ponto do negativo. Então é um crítico interno. Quais são os pensamentos desse sabotador? Os pensamentos estão ligados a todo sentimento negativo. O que tem de errado comigo? Por que será que eu não consigo emagrecer? As coisas não dão certo pra mim. Já faz sentido pra você? Somente comigo acontece isso. Nossa, gente. Eu não sou capaz de fazer algo melhor. Todos conseguem emagrecer, menos eu. Gente, isso é muito interessante. Eu nunca vou conseguir emagrecer. Já tentei de tudo e nada dá certo.
Esse é o crítico interno. E olha só, que sentimento ele gera? Ele gera culpa, arrependimento, decepção, angústia, ansiedade aumentada com esse sabotador. Porque se aumenta a ansiedade, aumenta o desejo de comer um docinho, um chocolatinho. Pra quê? Gerar dopamina e dar aquela acalmada. Sério. Somada a sentimentos como estresse, raiva, decepção, vergonha e culpa. E olha a mentira que esse sabotador conta. Se você não se cobrar, quem vai fazer isso? Então se cobra pra dar o melhor de si. Cobrança, autocobrança, sabe? Se eu não for exigente comigo mesmo, quem vai fazer isso por mim? Já tive coach que falava, não, eu não posso me aceitar, não posso me amar, eu não posso ter a vida mais leve. E aí tem a ver vícios emocionais, que é um outro tema, ok? Mas é um sabotador de crítico interno muito forte. Eu preciso me cobrar, eu preciso sempre olhando para o negativo para conseguir alguma coisa. E quando na verdade não consegue. Porque viver no peso sempre não consegue. Sim, porque é um peso de tudo, na verdade, né? O crítico é o sabotador crítico é o sabotador mestre de todos os outros sabotadores, tá? E ele é a causa original da boa parte da nossa ansiedade, aflição e sofrimento. E a maioria das pessoas que falam que desejam emagrecer, é que eu sou muito ansiosa. Primeiro que a ansiedade não tem que fazer parte da sua identidade. A ansiedade, ela tem que ser um estado apenas. Eu estou ansiosa. Mas as pessoas colocam como um traço de personalidade uma identidade. Eu sou ansiosa, eu sou depressiva. Isso. Elas têm dificuldade em separar, né, esse nome da sua pessoa. Elas não conseguem pensar, não, eu estou mesmo nesse estado agora e há um tratamento, há uma forma de trabalhar com isso, né? Isso é meio difícil. Qual outro sabotador que nós temos? Nós temos vários. Na verdade, foi identificado, estudo, são no total 23 sabotadores. Não vai dar pra gente fazer isso agora. Exatamente de falar dos 23. Mas, por exemplo, um sabotador que é muito interessante, que chama o sabotador do pertencimento grupal. Qual que é esse? O ser humano, ele é um ser social, que busca a todo momento agradar o outro, e isso envolve também grupos de pertencimento. Naturalmente, somos mamíferos e vivemos em manada, né? Você se conecta com o que parece com você. Então, você passa a viver a estranheza do novo, ou seja, um corpo magro. Por exemplo, no meu processo de emagrecimento, que tudo isso que eu tô falando pra vocês, eu vivi na pele. Então, quando eu comecei a emagrecer, eu tinha amigas que falavam, agora nem vai comer mais com a gente, né? Agora você não vai sair mais com a gente, porque ela tá o quê? Agora ela é fitness. E tinha um bullying, né? Nossa, isso é doloroso pra quem tá nesse processo, porque você não encontra um apoio, né? Você não encontra um apoio, e eu diria de perfil comportamental. E aí entra outro tema também, mas falando bem grosseiramente, a pessoa que tem um perfil comportamental influente, que gosta de gente, e de repente ela começa a emagrecer, e o grupo que ela pertencia começa a tirar, se distanciar, porque não combina mesmo, sua mente começa a mudar. Então, o influente, ele sofre mais do que uma pessoa conforme, por exemplo. A pessoa conforme, ele gosta de gente, ok, mas bem menos. Ele prefere ficar mais no canto dele. Por exemplo, para descansar, o conforme, ele quer ficar isolado, não quer ninguém falando com ele. Influente naquelas 4, por exemplo, a águia. Isso. Nossa, amiga, como é que eu faço? Isso. O influente é a águia. Pessoa. Exatamente. O influente é a águia. Nossa, exatamente. O meu deu total águia. Então, você precisa o quê? Então tá, o influente, como coach, conhecendo um pouco o perfil comportamental das pessoas, eu indico algumas coisas que faz parte do meu processo. Sim. Vamos procurar um grupo de corrida, um grupo de caminhada, um grupo de pessoas que têm o mesmo objetivo. E aí você vai se envolvendo com essas pessoas que têm o mesmo foco, e aí você consegue. Você acaba contagiando-se também disso, né? Porque quanto mais distante do seu foco você fica, menos resultado você vai ter, que é esse o processo do coaching. Exatamente. É isso? Este processo, quais os nomes, você parte de onde? Então, na verdade, o coach funciona da seguinte maneira. A gente verifica o estado atual, claramente, rasgando mesmo, se mostrando o estado atual. E
a gente vai ver onde o plano B, o estágio aonde a pessoa quer chegar. Certo. A gente cria um plano estratégico, olhando para as qualidades da pessoa e olhando os pontos que precisam ser melhorados. E aí, daí, cria um plano de ação. Então, não é uma cartinha, não é uma receita. Cada processo, cada pessoa é um jeito diferente. Tem pessoas que no início falam, não vou fazer atividade física, odeio atividade física e não me venham com essa história de atividade física. Nossa, Parecia... imagino, né? Isso é difícil quebrar mesmo. Então aí há um trabalho do porquê, vamos identificar. Mas é muito gratificante, porque é rápido. É rápido, né? A gente vai para um pequeno intervalo e a gente volta no próximo bloco, terminando de conversar com a Master Coach Lígia Miller, aqui na Rádio JSV. Oi, voltamos aqui na Rádio JSV com o programa Mais Vida e Comportamento com a Master Coach Lígia Miller, que é Master Coach de emagrecimento. Lígia, a gente estava conversando aqui, a gente estava aqui nos bastidores e falando um pouco dos sabotadores que foram os outros blocos, etc e tal. E aí você mencionou umas coisas que é muito importante e que as pessoas precisam saber um pouco disso. Quando você detecta, quando você percebe que é algo um pouco mais profundo, que sai um pouco dos objetivos, que é um processo de coaching, esse processo ele não exime o acompanhamento de outros profissionais. Como que isso funciona? Não exime. Eu já tive casos de coaches trabalhando com ela, a questão sobre um dos sabotadores, que é a área sexual, e ela infelizmente teve um abuso na infância. Certo. E esse abuso causava ainda muita dor, trazia um sofrimento. Então eu encaminhei ela para uma psicóloga parceira minha, para que fosse tratado esse trauma. Certo. Claro que como Master Coach eu tenho ferramentas que vai trabalhar com a farmácia química neural, ou seja, produção de serotonina, endorfina, dopamina. São exercícios simples, práticos, que dá para fazer todos os dias, mas isso não jamais exclui o auxílio de outros profissionais. Então, tem o caso, por exemplo, de psicólogos, psiquiatras, que quando o coach chega e fala que está passando por esse tipo de tratamento, eu preciso de uma carta onde o médico autoriza essa pessoa a passar por este processo, porque a pessoa já está pronta para agir, porque o processo do coach é criar planos com metas, objetivos. Então nós vamos estar andando juntos, vou segurar na mão da pessoa e vamos agir. Isso é tão importante. Isso é muito importante, porque tem a questão da prestação de conta, da hora que você caiu, não, peraí, você caiu, mas você vai se levantar, vamos lá, vamos fazer do diferente e tal. Então isso é muito importante. Por exemplo, o nutricionista é muito gratificante quando trabalha junto, em conjunto, porque aquela pessoa já sabe exatamente o que deve comer, porque pode usar isso como uma desculpa. Eu não sabia o que comia. Não, o nutricionista entra prescrevendo todo o que deve comer ou não, conforme cada biotipo de pessoa. Então, não excluir. Aliás, nós estamos aqui, eu como Master Coach estou aqui para quê? Para juntar, unir forças, para trabalhar, porque a pessoa vai para o consultório médico ou vai para o nutricionista, ele vai lá e sai com a prescrição e pronto. Agora o coach não, nós estamos juntos toda semana. Coach de emagrecimento é uma vez por semana. Então é sempre muito focal e bem estruturado, né? É importante falar disso, que você tem toda uma estrutura, um profissionalismo, que você atua em conjunto com outros profissionais, que não é um amadorismo. Não, né? Não. Que não é algo assim que você decidiu fazer, eu quero ser coaching, quero ser Master Coach, foi lá. Não, é algo bem estruturado, profissionalizado. Exatamente, ainda porque quando a pessoa vai procurar o coach de emagrecimento, a pessoa provavelmente já tentou de tudo. Entendi, sim, é a última, não última, mas uma das últimas esperanças, digamos. Pode dizer isso? Que é uma esperança para a pessoa? Isso é muito sério, porque só quem já foi muito obeso sabe a dor que é. Sabe a dificuldade que o ser humano tem com tudo isso. E eu estou falando por uma questão de saúde, não uma questão de seguir um padrão. Ainda porque essa pessoa que também tenta seguir um padrão, ela está com uma dor na alma muito grande.
Entendo. Não deixa de ser dor. Sim, porque é uma identidade, é uma roupa que você quer vestir numa identidade, num corpo que não lhe cabe, né? Um corpo que veste, não sei, 40... Vai ser difícil ir para 34, por exemplo, de quando você tinha alguns anos, né, menos. Ô, Lígia, você já passou por alguma situação assim? Quando você entrou nesta área, né, você relatou um pouco que você tinha problema para emagrecer, etc e tal. E aí você estava falando um pouquinho de alguns transtornos psicológicos. Como que foi isso na sua vida? Quando eu era adolescente, eu queria seguir um padrão. Eu achava que eu tinha que ser parecida, era um padrão, eu devia ter uns 14, 15 anos mais ou menos. E então eu tive anorexia com compulsão alimentar. Então variava entre compulsão alimentar e anorexia. E isso trouxe muitos distúrbios. E aí é que tá. Então é emagrecer? Não. O coach de emagrecimento, ele vai tratar a sua saúde como um todo. O emagrecer, eu, por exemplo, eu já fui magra, muito magra, mas nada saudável. Entendi. Eu era magra porque não comia. Então eu era magra, quase que não conseguia ficar em pé. Tinha picos de hipoglicemia, tremia, passava mal, caía no chão, porque não comia. E era magra, então isso é ser saudável? Não, e também não tem uma identidade, porque você passa a ficar passando mal o tempo todo e também nem, digamos assim, que nem curte a nova identidade e a sua magreza. Você chegou a um objetivo, mas você nem curte, porque não tem saúde mental e emocional. Exatamente, e na anorexia, você nem curte, porque é um distúrbio, né? Eu olhava no espelho e não me via magra. Sim, eu me via obesa. Então eu preciso parar de comer para conseguir. Então era uma doença na alma. E até teve um período que eu fui internada, cheguei no hospital com a pressão 5/3. Nossa, que perigo. Naquele dia um milagre aconteceu na minha vida. Sim. O médico falou, você é um milagre. Porque eu cheguei andando no hospital. Eu era adolescente, mas eu me lembro muito bem disso. Ele falou, já vi pessoas tendo derrame com a pressão mais alta que você está agora. Mas 5/3, eu não acredito nisso. Ele mediu a minha pressão umas 5 vezes para ter certeza que ele estava vendo. E ali eu fiquei internada com soro, recuperando todos os quilinhos, né, entre aspas. E deve ter sido um sofrimento psíquico também, porque... Total. Né, não queria. Aí eu fiquei sob supervisão, porque senão eu ia tirar o soro, porque ele estava me engordando. Mas aí, como eu cheguei passando muito mal, aquilo me assustou. Então, peraí, eu quero emagrecer. Mas olha só, um dos sabotadores e um questionamento interno muito forte. Eu falava assim, se eu morrer, eu morro magra. Olha só. Nossa, que perigo. Que falta de saúde. Falta de saúde em todas as áreas. Mental, principalmente, né? Psicológico, emocional. Total. Então, o que o coach de emagrecimento traz? É a saúde como o principal objetivo. O corpo magro, e olha, e aí você vai emagrecendo, você vai se conhecendo, você vai se aceitando. Então é uma saúde também de questão de autoestima, de se valorizar, entender quem você é, despertar o seu potencial, porque uma mulher, quando ela entende quem ela é, ela se valoriza, ela faz coisas que nem ela acredita. É verdade. Que quando tá com a autoestima lá no dedãozinho do pé, ela acha que não é capaz de nada, mas quando ela entende quem ela é, e de quem ela e por quem ela foi criada e formada, aí ela vai pra cima e, nossa, a gente revoluciona. Porque a sociedade também personifica isso, né? A pessoa tá gorda, vai trabalhar como? Nossa, mas a pessoa tá fora do quilo. Exatamente. Nossa, mas nenhuma roupa vai ficar boa, porque a pessoa tá gorda. Porque você não pode ter barriguinha, você não pode ter nada. Você não pode nada hoje em dia, né? Você não tem que ser aquela magreza, aquele preconizam, né? Dentro deste padrão que é colocado. E isso tem causado muitos distúrbios psicológicos em toda a sociedade. Porque a gente nunca vai chegar ao padrão da Gisele Bündchen, gente. Não vai dar, amadas. Não vai dar. Porque isso o nosso biotipo é outro. Exatamente. E é você ser uma pessoa magra, saudável, conforme o seu biotipo. Mas porque as pessoas, até em questão de emprego mesmo, tem esse preconceito de que a pessoa gorda ou mais cheinha não serve para cargos, por exemplo, que tenha que andar muito, ou cargos em que você exponha muito o seu rosto, o seu corpo. E a gente está vivendo isso em sociedade, em que a beleza ela tem que prevalecer, não pode sair um fio do cabelo, alguma coisa, porque
é o padrão da beleza. Isso tem escravizado demais, né, Lígia? Demais. E a beleza está nos olhos de quem vê. É verdade. Então, o que é belo pra você, de repente, não é belo pra mim. E daí, quem tá certo, quem tá errado? Pra você, eu tô gorda, mas eu tô com o vestido você não 40. Está gorda, está linda. Obrigada. Pra mim, eu estou gorda. Pras minhas amigas, eu tô também, mas... Mas assim, vestir o 40 ou às vezes o 42, dependendo do manequim, isso não impede, isso não me... a gente precisa entender um pouco isso, que isso não impede você de ser bela, de ser bonita, de ser uma pessoa gostosa, né? Não tô falando no lado pejorativo, mas de que, poxa, pode ser que eu vou vestir 40 ou 42 e tá tudo ok, tá tudo beleza, com certeza. né? E não vestir 38 ou 36 de quando eu tinha alguns anos atrás. No meu caso, eu tinha 15, 16, amiga. Ainda dá pra eu lembrar. Né? 15, 16, eu vestia 36, 38, mas eu agora tô acima de uns anos aí, então não cabe mais, o corpo muda. Exatamente. E tem um outro fator que eu gostaria de salientar, que também, assim, eu fui uma gordinha muito saudável. Então, eu pegava os exames clínicos, colesterol, triglicerídeos, tudo em ordem. O meu médico, ele falava assim, nunca vi uma gorda tão saudável. Só que a coluna não estava legal. Então, é ser saudável. E o excesso de peso, ele judia. Então, é uma coisa que precisa prestar atenção, cuidar, mas também não é para ser anoréxica, sou compulsiva. Bulimia. Né? Mas tantas coisas a gente tem para falar sobre esse papo, sobre esse assunto, sobre esse tema. Já fica aqui um próximo convite para você vir para cá participar com a gente do programa Mais Vida e Comportamento na Rádio JSV. E a gente fica por aqui. Lígia, é uma delícia ter você aqui conosco. Deixa um recadinho para as pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo. O que você deixa de recado para essas pessoas hoje? Primeiro quero agradecer, foi muito gostoso estar aqui com você, Amanda, uma mulher muito especial. O recado que eu quero dizer é se ame. Se ame. Se você veio a essa terra foi por um propósito muito lindo, um legado. Então não deixe com que nada te atrapalhe de você despertar a sua melhor versão. Então se você está com problema de obesidade, se cuide, trate isso como uma questão de saúde, não apenas, e não como uma questão de seguir um padrão, porque isso é muito pesado, mas sim como uma atitude de amor. Então você se amando, você se cuida, você se amando, você treina, você se amando, você vai escolher o que vai comer. Então se ame e desperte a sua melhor versão. E eu posso deixar meu Instagram? Pode, claro, deixa o seu Instagram. Eu quero deixar aqui, então, meu Instagram é @Ligia_Muller, MULLR_plena. Me sigam lá no Instagram, faço bastante story, a gente conversa bastante por ali. Deixa também o seu telefone para contato. É 12-99167-9073. Obrigada, Lígia. Eu agradeço. Estaremos novamente juntas e obrigada também à Rádio JSV que proporcionou esse espaço para a gente falar de temas tão importantes, para esse programa tão maravilhoso que a gente vai começar a fazer para você especialmente. Um beijo para todo mundo. Tchau.